pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brene Mourão, vocês bem sabem, né? Já acompanham há bastante tempo aqui o nosso projeto do Educa Recife. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente começou a revisão, né? Falando sobre polígonos, falando sobre elementos dos polígonos e a relação que a gente consegue encontrar das suas quantidades, tá certo? Espero que você esteja bem acomodadinho aí, já tenha separado seus materiais para fazer suas anotações e participar da nossa aula, tá certo? Olha aí, professor Tiago, saudando vocês, dando bom dia, né? Mais uma vez aqui a equipe toda pronta para trazer uma aula de matemática massa, tá certo? Então, né, gente, o formato da nossa aula digital possibilita que você assista nesse momento através da televisão ao vivo, diretamente dos estúdios do Educa Recife, mas depois você pode dar uma olhadinha no computador e no celular também, tá certo? Através do nosso aplicativo você consegue, além de assistir às aulas, né, interagir com a gente no momento da aula, tá certo? Para isso hoje, quem está me acompanhando aqui é o professor Pedro, né? Nas terças-feiras ele já chega para nossas aulas. Vou dar uma palavrinha aqui com ele, tá certo? Diga lá, professor. Fala, galerinha, muito bom dia para todos vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Tá frio, Briane, tá frio. Tô com frio. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, certo? A gente fala sempre da importância de você baixar o nosso aplicativo. Se você já está assistindo essa aula através do aplicativo, envia esse vídeo ou dá as instruções para o teu coleguinha aí de classe, certo? Para que ele possa baixar também esse vídeo, esse aplicativo, desculpa, certo? E ter acesso aqui à nossa plataforma, onde você vai mandar suas dúvidas, suas perguntas, o seu nome, de escola você faz parte. É bastante importante essa interação aqui com a gente, tá? Se você está assistindo essa aula pela televisão, Billy D vai colocar aí 2 QR Codes, você vai pegar o seu celular e vai direcionar para o QR Code do seu sistema operacional, certo? Lá você vai ser encaminhado para a sua loja de aplicativo e você vai efetuar o download. Vai pedir também o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 4 dígitos do dia do seu nascimento, tá bom? Então faz o download aí, baixa o aplicativo, vem participar ao vivo da aula aqui com a gente, tá certo? Vou passar agora a palavra para a Briane, que ela vai dar início à nossa aula de hoje. Gente, tá frio mesmo aqui, viu? Mas já deu um jeitinho por aqui, tá certo? A gente dá continuidade, né? Reforçando a importância dos seus comentários, das suas dúvidas ali no chat, tá certo? A gente tem aqui a felicidade de trabalhar com o 7º ano, que também é uma turma muito presente, né? E aparece ali no chat para ir comentar junto com a gente na aula, tornar a aula mais dinâmica, tá certo? Para tornar a nossa aula mais acessível, a gente tem aqui a Késia, que está fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, né? Muito fofa, ajudando a gente aqui a transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês também, tá certo? Então, né, lá no YouTube a gente já tem repositório com as aulas de dias anteriores, falando um pouquinho sobre polígonos. A aula de ontem foi uma aula massa com o professor Heleno, também já está lá no YouTube, tá certo? E você pode dar uma olhadinha nela para poder revisar os conceitos que a gente vai trazer aqui nesse comecinho de aula, tá bom? Qualquer dúvida, fica à vontade para perguntar lá no chat. E aí, ó, o professor Tiago, né, já aparece aqui dizendo para a gente começar a nossa aula, finalizando aqui a primeira parte com os avisos iniciais, tá certo? Então, vamos revisar o que foi que a gente viu na aula anterior, falando um pouquinho sobre essa ideia de polígonos. A gente viu inicialmente a definição, né, trazendo aí para você que polígono vem do grego, que significa muitos lados ou ângulos, né? A gente tem aí esse poli, lembrando daí do prefixo das meninas de português, que significa muitos, né? Então a gente já tem essa relação para que a gente consiga investigar a origem do nome. Além disso, a gente tem os elementos do polígono, né? A gente já teve uma aula bem detalhada sobre esses elementos. Hoje, a gente está trazendo exercícios e aplicações dessas relações, tá certo? E aí a gente observou esses seguintes elementos aqui, ó. O vértice, lados, diagonais, ângulos internos e ângulos externos num polígono, tá certo? A gente viu bem detalhado o comportamento disso. Quando a gente chegou no finalzinho da aula, a gente utilizou a ideia da soma dos ângulos internos de um polígono qualquer.
Lembra que a gente utilizou a aula de ontem para esmiuçar bem direitinho de que maneira a gente consegue observar essa soma, qual que é a forma dedutiva, né, a forma lógica que a gente utilizou para conseguir achar uma fórmula matemática mesmo que representasse a maneira de calcular essa soma dos ângulos internos, tá certo? Então, vamos lá, né? A gente utilizou esse raciocínio aí, ó, L menos 2 vezes 180, né? Então, por que que seria L menos 2 vezes 180? Vocês lembram dessa relação? A gente utilizou aqui o raciocínio de que a gente tem a quantidade de triângulos que são formados de acordo com um vértice que a gente escolhe, e daí a gente multiplica por 180, que é a soma dos ângulos internos aí de um triângulo, tá certo? Nesse raciocínio, a gente conseguiu aí confeccionar uma fórmula que, de acordo com a nossa visualização, relaciona a quantidade de triângulos que a gente consegue dividir qualquer polígono, é sempre L menos 2, e aí a gente utilizou uma soma que a gente já tinha aí definição. Inclusive, se você quiser verificar essa aula, onde a gente chega nessa conclusão, que a soma dos ângulos internos é igual a 180, também tem na nossa playlist, tá certo? Daí você consegue relacionar essa quantidade de triângulos formados com o 180, né? A quantidade de vezes que o 180 vai aparecer naquele polígono, tá certo? Professor Pedro, até agora, comentários? Tudo tranquilo. Pessoal, já entrando aqui na aula, né? Continuando da aula anterior, né? A gente tem aqui, ó, o Tiago, temos o Davi, a Tamara, Diogo, Cauã, todo mundo aqui participando da aula, certo? Nos dando bom dia. Feliz com a nossa aula aí de geometria, né? Para a galerinha aí do 7º ano. Pessoal, um aviso bastante importante, como a gente sempre fala aqui nas nossas aulas, né? Quando você precisar aí perder uma aula, tá? Você precisar assistir essa aula, vai lá no nosso canal no YouTube, certo? Lá você tem acesso a todas as aulas por ordem cronológica, certo? A aula está acontecendo aqui em cerca de meia horinha, uma horinha, né, Billy? Já está lá disponível no canal do YouTube, tá bom? Então vai lá, assiste, deixa teu comentário lá também, tua dúvida, que a gente vai estar dando uma olhadinha também, certo? Não se preocupe. Então, pessoal aí que não conseguiu assistir a aula, fiquem tranquilos que a gente vai disponibilizar sempre nossas aulas aí no YouTube, tá bom? Então, lembre dessa relação aí dos polígonos que Briane trouxe para a gente, certo? A questão aí dos seus elementos, tá? De como a gente pode encontrar e dividir esses polígonos em forma de triângulos. Isso vai nos ajudar não só a encontrar a soma dos ângulos internos, por exemplo, mas também em relação ao número de diagonais de um polígono, tá bom? Então, eu vou passar a palavrinha aqui para ela e ela vai dar continuidade à nossa aula. Quem que é o rei do spoiler? Quem? Papai. Pedro já falou aqui um dos elementos que a gente vai aprofundar hoje na nossa aula, né, gente? Mas, voltando, ontem a gente falou sobre um exemplo específico, né, que foi sobre aqui, ó, apareceu um ringue do MMA. Na hora da nossa aula, o professor Heleno comentando com a gente aqui sobre a possibilidade desses ângulos aí ajudarem tanto o adversário quanto quem está fugindo desse adversário, né, a se posicionar e a utilizar os ângulos a seu favor aí, ó, gente. Então, a gente percebeu essa aplicação direta no esporte, né, mas utilizamos a ideia da matemática para fazer o cálculo do valor de cada ângulo aí, né. Então, quando a gente encurrala ali, né, a gente não, o lutador encurrala o outro lá, ele tem ali um determinado ângulo que pode ser movimentado ali naquela quina, naquele vértice, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha qual foi o raciocínio que a gente seguiu ontem para chegar no valor desse ângulo interno. E a gente viu que existe uma palavrinha que precisa ficar na nossa mente para que esse cálculo aconteça. Quando a gente faz o cálculo da soma dos ângulos de um determinado polígono, a gente não está interessado muito em saber se todos os ângulos são idênticos, não. A gente pode ter a situação que todos os ângulos sejam idênticos, mas um triângulo, por exemplo, a gente viu que tem triângulo equilátero, que tem os 3 ângulos com a mesma medida, e tem outros tipos de triângulos que não possuem, né, ângulos idênticos. Porém, quando aparecer a palavrinha regular, ó, ela está aqui em cima, dizendo que esse polígono ele é regular, a gente vai atualizar nossa mente aqui, o nosso HD, que essa palavrinha vai chamar um detalhe.
os lados e os ângulos vão ter que ter obrigatoriamente a mesma medida. Daí, além de você calcular a soma desses ângulos, você pode calcular o valor de cada um deles, uma vez que todos eles vão ter a mesma medida, tá certo? Então, vamos ver aqui o exemplo que a gente utilizou para entender esse contexto. Primeiro, a gente percebeu, né? 8 lados é um octógono. E para fazer a soma dos ângulos, a gente vai utilizar a formulazinha L menos 2, que multiplica 180. Então, quantos triângulos a gente consegue formar aí nesse octógono? Ó, coloquei já para vocês verificarem. A partir de um vértice, a gente conseguiu aí 6 triângulos, né? Então, 8 menos 2 dá 6. E 6 vezes 180, que vai ser o valor de cada soma de cada triângulo, a gente vai ter 1080 como resposta. A gente podia parar aí. Porém, como a ideia é descobrir o valor do ângulo, né, de cada um desses ângulos, e a gente tem a certeza que esses ângulos têm a mesma medida, a gente vai fazer a divisão dessa soma por 8. E aí a gente vai ter o valor de cada um, na verdade, desses ângulos, né? Então, fazendo essa divisão, o 1080 por 8, a gente vai achar 135. Então, significa que cada pedacinho desse aqui, em cada vértice, a gente consegue fazer um ângulo de 135 graus, tá certo? A ideia é que a gente consiga perceber essa relação. Antes de eu avançar, professor Pedro, comentário, posso seguir? Quero comentar. Sempre. Vamos lá. Ó, gente, essa questão aí, eu quero falar da questão do polígono regular, beleza? Então, o polígono regular, ele tem todos os lados e tem todos os ângulos de mesma medida, certo? As medidas, elas são iguais. Tá? Então, para a gente encontrar aí o valor de cada ângulo do polígono, basta a gente encontrar a soma dos seus ângulos internos e dividir pela quantidade de lados que ele tem, porque a quantidade de lados é a mesma quantidade de ângulos, certo? Então, imagina se você tem um octógono aí do UFC, O quê? sendo o tablado lá sendo um triângulo. E? O cara encostasse na quina, meu filho, Foi triste. não ia sair nunca mais. Por quê? Porque o ângulo ele ia ser muito pequeno, era um ângulo de 60 graus só. Então, para o cara sair ali, só abrindo a porta, não tem como não. Vai ficar difícil. Mas no octógono não, a gente tem um ângulo maior, um ângulo de 135 graus, que dá ainda para o lutador ele se movimentar, certo? Então, quanto maior aí for o lado, né, do polígono, maior vai ser a medida de cada ângulo interno, se o polígono ele for um polígono regular, tá bom? Então, você pode notar que de cada vértice aí desse octógono, a gente consegue traçar 6 diagonais, certo? E a gente vai formar aí 6 triângulos, tá? Cada triângulo, a gente tem aí uma soma dos seus ângulos internos igual a 180, né? Então, 6 vezes 180, a gente encontra a soma de todos os ângulos internos. Então, você pode notar que sempre na fórmula vai ser o número de lados menos 2. Por que menos 2, Pedro? Porque a gente não tem como ligar esse vértice que a gente está utilizando com os dois vértices adjacentes, com os dois vértices que estão do lado, certo? Porque se eu coloco aí os dois vértices que estão do lado e ligo, eu vou estar construindo apenas um lado desse polígono. Não vai dar para construir aí um triângulo. Então, sempre na fórmula aí, pega o número de lados, subtrai por 2 e multiplica por 180, certo? E para descobrir aí quanto mede cada ângulo, é só dividir pela quantidade de lados que tem o polígono. Não falei demais, né? Não falou demais. Eu estava aqui, gente, olha essa produção. Eu preciso elogiar essa produção, que é massa. Estava aqui conversando com o Billy para ele me ajudar a fazer uma visualização do plano que o senhor se encontra, professor Pedro, diante dessa angulação que tem aí, ó. Propositalmente, nos nossos estúdios, a gente tem ali aquele plano de fundo ali com a logo do... Olha, o professor Pedro está imóvel. Com a logo da Prefeitura do Recife, né? E a gente percebe que aquilo ali tem duas angulações bem parecidas com o que a gente está falando agora, né? Se a gente utilizar essa relação aí, ó, o ângulo é bem aberto, porém a gente percebe que tem dois ângulos ali sendo sinalizados. O senhor pode se movimentar, professor, inclusive comentar, caso o senhor queira. Está fazendo parte do cenário, né? Está fazendo parte do cenário. Não, eu consigo ver aqui essa questão aqui da logomarca aqui da Prefeitura do Recife. E temos aí duas angulações, né, que não se estende para o resto do estúdio, é só esse pedacinho aqui,
tá? Mas você pode ver a questão dos ângulos aí sendo formados. E se a gente continua a escrever esses ângulos aqui, né, a gente pode encontrar qual é o polígono que será formado, fazendo o caminho inverso do que a gente fez aí nessa questão, Briane. Esse professor Pedro tá cheio de insight, viu, minha gente? Mas a ideia era que você percebesse, Billy, tu é fera. A ideia era que você percebesse a relação que a gente consegue dentro do ambiente, inclusive aqui no estudo de maneira específica, nessa quina que a gente mostrou, se você olhar para o chão, já vê esse tipo de desenho. E como a gente tem ali as paredes que, em tese, fariam, né, um ângulo de 90 graus. A intenção seria, de fato, fazer uma diagonalzinha ali, um triângulo retângulo. Se a gente continuasse com aquela mesma angulação, aquele mesmo formato, olha aqui o que ia aparecer? Um octógono também. Então, a gente já percebe a aplicação, até mesmo quando você vai colocar uma coisa assim de quina na parede, sabe? Que você não quer colocar encaixadinho ali no canto. Olha aí, professor Pedro, já aparecendo de novo no layout. A gente tem aí no desenho do próprio chão esse tipo de angulação aparecendo. Top demais, não é não? Show de bola. Show de bola. Vamos seguir então. Ó, a gente vai começar a aula, brincadeira, já começou faz um tempão, porque a gente estava fazendo a revisão. A gente vai começar a aula de hoje para enfatizar as diagonais, né? O professor do spoiler já deu aqui a dica do que a gente ia comentar. Diga, professor, diga. Não, é só isso aí, vai falar sobre as diagonais, gente. Seguimos, né, gente? Então, a gente já verificou essa ideia de como relacionar a quantidade de diagonais em outras aulas. Aqui, a gente vai perceber a definição e a aplicação em outros exemplos, tá certo? Então, a diagonal tem aqui a sua definição, né? A gente tem todos os segmentos que são formados com vértices não consecutivos. Eita, danou-se, é muita palavra, né? Quando a gente tem aqui, ó, exceto ele mesmo e os seus vértices adjacentes, que na verdade são os vértices que vêm logo após, né, os consecutivos. Então, se a gente observar direitinho, ó, eu tenho que a ideia de puxar, por exemplo, aqui da azulzinha, uma diagonal, eu só consigo fazer um outro segmento que não seja nem esse lado de baixo, nem essa altura, utilizando o vértice oposto. Não pode ser nenhum que vem depois dele, tá vendo? Então, a gente percebe que essa ideia da diagonal já traz pra gente essa relação. Porém, quando a gente fala de diagonal, o quadrado é um dos polígonos mais utilizados, né? E aí, quando a gente pensa em diagonal, a gente pensa literalmente nesse formato, nesse tipo de situação. Aí, no quadrado, a gente só conseguiu fazer 2 diagonais. Vamos ver o que vai surgir mais na frente com outros polígonos, tá certo? Então, deixa eu avançar aqui essa partezinha do quadrado. Ó, se a gente fosse contar de cada um dos vértices, a gente ia ter 4 diagonais, mas não vale, né? Então, a gente vai ter que dividir por 2. Eu estou avançando porque a gente vai ver isso em outro exemplo, tá? Pronto. Aqui a gente tem o pentágono. De propósito, avancei para a gente perceber que a diagonal aí, ela não necessariamente vai cortar o pentágono ao meio, né, gente? Não é essa a relação. A gente já entende que a diagonal ela pode ser sim de qualquer direção, porém, a condição que ela precisa atender é que ela não pode ser um segmento que liga um vértice com o outro que vem logo após. Então, a gente vai ter essa diagonal na parte interna do nosso polígono, tá certo? Vamos estudar aqui, agora, de fato, a quantidade que a gente tem partindo de cada vértice. Ó, se eu vou sair desse vértice aqui e eu não posso fazer a diagonal, nem com esse ponto que vem logo após. Também não posso fazer com esse de baixo. E também não posso fazer com ele mesmo. A gente tem que tirar 3 pontos aí da quantidade de vértices, né? Porque nem ele mesmo, e nem o que vem antes, e nem o que vem depois. Então, aqui a gente tem 5 vértices. E a partir de um desse vértice, a gente consegue fazer 5 menos 3, porque não pode ser nenhum desses 3 aqui que a gente mostrou. Então, ficam 2 diagonais. Mas aí a gente percebe que de cada vértice a gente pode fazer essas 2 diagonais. O problema é que se eu pego a diagonal que vem desse vértice para cá e depois eu vou analisar esse vértice e pego a diagonal que vem daqui de baixo para cima, a gente tem a mesma diagonal. Então, eu não posso fazer a contagem desse jeito, né? Olha, de cada vértice partem 2 diagonais. Então, vai ser, nesse caso, 5 vezes 2, que vai dar 10. Não vai ser, porque eu vou estar contando tanto indo quanto vindo, né? Eu vou estar contando essa diagonal 2 vezes. E daí a gente vai precisar dividir para 2
para achar, de fato, a quantidade de diagonais que a gente tem aí. 10 dividido para 2, a gente vai ter 5. Vamos checar aqui como é que vai ser feita essa continha? Ó, 10 vai ser a quantidade de 5 vértices vezes 2 diagonais para cada um. E aí, como eu falei, né, a gente está contando as diagonais mais de uma vez, né? Cada uma está sendo contada 2 vezes. Então, dividindo para 2, a gente vai ter 5 diagonais aí, beleza? Professor Pedro, comentários? Oi, gente. Ó, Davi disse assim, o triângulo é o polígono mais importante, certo? Mas e as outras formas geométricas? Vejam só. Davi, o triângulo, ele é o polígono, ele é o primeiro polígono, certo? Você só pode construir um polígono com 3 lados, no mínimo, certo? Com 2 lados você não consegue construir um polígono. Então, como o triângulo ele é o primeiro polígono, certo? Que é um polígono que possui 3 lados, todos os outros polígonos a gente consegue transformá-lo em triângulos, certo? Como a gente mostrou lá para mostrar e provar para você a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono. A gente transformou qualquer polígono em uma determinada quantidade de triângulos e depois a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, a gente vai fazer apenas a multiplicação, certo? Então, essa é a ideia que a gente utiliza, porque lembre-se, sempre a gente começa a construir o conhecimento. Então, como o triângulo ele é o primeiro polígono, a partir dele é que a gente vai falando dos outros polígonos no assunto de hoje, que é sobre a soma dos ângulos internos e o número de diagonais, certo? Então, observe aí o que eu falei sobre você transformar um polígono em vários triângulos, tá? Então, a gente pega um vértice só do polígono e vê com quantos triângulos a gente pode escrever, certo? A partir daquele polígono. Então, a gente viu lá que a gente tem um octógono e de cada vértice lá do octógono eu traço 6 diagonais. Então, essas 6 diagonais transforma o octógono em 6 triângulos, certo? Então, quando a gente parte aí para a ideia de diagonais, a gente não vai apenas pegar de um vértice e traçar todas as diagonais de um vértice só. A gente precisa fazer isso com todos os outros vértices. E é primordial que você entenda aí essa relação, tá? Então, quando eu tenho aí, por exemplo, um vértice e eu quero traçar todas as diagonais possíveis desse vértice, a gente não pode contar nem com esse vértice que a gente está utilizando, nem com os outros 2 vértices que estão adjacentes a eles. Porque, como eu já falei, se eu traço esses segmentos, ele não é uma diagonal, ele é apenas um segmento que forma o polígono, certo? Então, note que quando a gente fala aí do pentágono, bota aí, Billy, bem grandão, por favor. Quando a gente coloca aí no pentágono, a gente viu que de cada vértice a gente consegue traçar 2 diagonais, certo? Comece a observar o porquê desse 2, certo? A gente tem aí um total de 5 vértices, tá? Então, de 5 vértices e de cada vértice eu parto aí 2 diagonais, certo? Era para a gente ter aí 10 diagonais. Sendo que você vai observar que cada diagonal ela está sendo contada aí 2 vezes. Então, se eu conto ela 2 vezes, eu preciso dividir pela metade, certo? E aí a gente já começa a construir o conhecimento, tá? Não vou dar spoiler. Poxa. Vou passar a palavra para a Briana. Bom, gente, a gente chegou na conclusão, o Pedro estava aí já pegando o gancho, né? Finalizando com a divisão por 2, e a gente verificou que no pentágono a gente vai ter 5 diagonais, tá certo? Verificando esse raciocínio, o que a gente fez? A gente pegou a quantidade de lados, verificou que não podia fazer a quantidade de vértices. Verificou que não podia fazer diagonal com 3 desses vértices. Então, vai ser a quantidade de lados menos 3. E aí, a gente multiplicou isso pela quantidade de vértices que a gente tinha antes, para saber, se de um vértice partem 2 diagonais, eu tenho 5 vértices, então 5 vezes 2, deu 10. E aí a gente reparou que essa diagonal estava sendo contada 2 vezes, né? Cada uma dessas diagonais estava sendo contada 2 vezes. E aí a gente dividiu por 2. Se a gente for pensar direitinho na organização disso, a gente vai chegar na seguinte fórmula. Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa! Então, a gente vai ter que a quantidade de diagonais de qualquer polígono vai ser a quantidade de lados menos 3, multiplicando a quantidade de lados. Nesse caso aí a gente viu que lados e vértices têm a mesma quantidade, né?
Depois dividindo para 2, isso para qualquer polígono, tá? Então, a gente está utilizando exemplos para trazer para você, porém, é importante você rever aulas anteriores, onde a gente definiu isso bem tranquilamente, foi bem passinho de formiga mesmo, para que você entendesse como que foi a construção dessa fórmula, tá bom? Então, vamos verificar aqui, ó. A gente tem um hexágono, né, 6 lados, e a gente fez a substituição, ó, onde tinha o nome lados, que seria suas quantidades, a gente utilizou o valor 6. Então, 6 menos 3 vezes 6 dividido para 2. Daí, a gente vai fazer aquela continha básica, né? A gente vai ter 6 menos 3, que vai dar 3. 3 vezes 6, que vai dar 18. E 18 dividido para 2, a gente vai ter 9 diagonais, beleza? Então, a gente já consegue perceber essa relação aí, tá bom? Uma coisa importante, já para a gente ir se encaminhando para o finalzinho da aula, é que essa pergunta sobre triângulo surgiu na aula de ontem. E uma coisa curiosa é que a gente vai precisar dessa definição para a próxima aula de quinta-feira, que o professor Pedro vai estar aqui. Então, eu falei ontem sobre o triângulo, o professor Pedro falou ontem sobre o triângulo, e na próxima aula a gente vai utilizar esse raciocínio para falar de quadriláteros. Então, vai ser interessante a gente até trazer para mostrar o formato, né, em relação ao triângulo, por que tão importante, por que o primeiro polígono que a gente consegue formar e qual é a sua principal diferença em relação a outros polígonos. E outra, gente, tem aula também lá no canal da gente, lá na playlist do 7º ano, falando sobre isso. Então, está sendo massa a interação de vocês, percebendo os elementos que a gente utiliza como base e provocando essas perguntas. Eu estou achando o máximo. Professor Pedro, seus comentários. Isso mesmo, gente. É quando vocês se interessam pelo conteúdo, né? A gente fica bastante feliz com os comentários que a gente vai vendo aqui, certo? Então, continue falando com a gente, mandando suas dúvidas e procurando conhecimento, tá? Como o Breno falou, lá no nosso canal no YouTube tem vários assuntos, não só na playlist lá do 7º ano, mas vai ter também, tem na playlist de todos os anos, tá bom? Acompanha lá a playlist de todas as séries. Na parte de matemática você vai ver temas, né, relacionados a esse assunto que estamos trabalhando, tá bom? Um cheiro no coração de todos e até a nossa próxima aula. Bom, gente, como eu comentei, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre quadriláteros. Já estou deixando o gancho para você dar uma olhadinha aí de repente na trilha ou em algum material de apoio e já chegar na próxima aula provocando as perguntas, né? E o professor Pedro, a gente está aqui para justamente comparar, né, conversar sobre essas perguntas aqui no momento da aula, tá certo? Obrigado, professor Pedro. Obrigado, Kézia. Obrigado, produção top aqui, Dona Josi e Billy ajudando a gente a fazer uma aula massa, tá bom? A gente se vê na próxima, gente. Até lá!